Agora meio-dia em ponto, boa tarde, seja bem-vindo. Já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Colisão entre veículos deixa um morto em Venda Nova do Imigrante. Criança mordida por cachorro vai receber R$15 mil em Cachoeiro. Governo federal vai zerar a alíquota no imposto de importação do etanol. Cachoeiro realiza neste domingo a Corrida da Mulher. Polícia recupera em Boca de Fumo violino roubado em Cachoeiro. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade de hoje falando de acidente em Cachoeiro. Uma colisão entre carreta e moto chamou a atenção de quem passava pela Avenida Francisco Lacerda de Aguiar ontem. Isso porque a moto foi parar mais de 100 metros depois do local do acidente. O Natan Rodrigues tem mais detalhes pra gente. A gente realmente pode falar que essa mulher nasceu de novo. Esse acidente aconteceu aqui na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no fim da manhã desta quarta-feira. Para você ter uma noção, o acidente aconteceu bem aqui atrás de mim, naquele poste lá, que fica em frente a um posto de gasolina. A mulher, quando ela percebeu que a motocicleta dela estava colidindo com uma carreta, ela pulou do veículo e conseguiu ter atendimento ali, foi assessorada pelos funcionários do posto. O que chama atenção nessa história toda é que daquele poste lá onde o acidente aconteceu, a moto só foi parar próximo a esta árvore que você está vendo agora. Aproximadamente, mais ou menos, gente, 100 metros de distância de onde o acidente aconteceu. Algumas pessoas chegaram a contar que a motocicleta ela veio sozinha, caminhando sozinha, na frente do caminhão e só parou naquele ponto. Esse local aqui onde eu estou, essa avenida, ela é muito movimentada por conta do grande fluxo de veículos, devido a um shopping que tem aqui bem próximo da gente estar e também um supermercado. Então, o fluxo de veículo grande, o fluxo de carro, de moto é bastante grande aqui neste local. Agora, sobre o estado de saúde dessa mulher, ela, por sorte, não se feriu, não teve nenhum tipo de fratura. Ela foi ali socorrida, primeiros socorros ali, né? A equipe do posto de gasolina prestou esse primeiro atendimento, ajudou esta mulher e depois ela foi encaminhada para o hospital, mas nada de grave aconteceu com ela, nem com o motorista da carreta. Pois é, Vanessa, eu volto aí no estúdio com você com essas imagens impressionantes desse acidente que aconteceu aqui na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no fim da manhã desta quarta-feira, com essas imagens impressionantes de onde a moto foi parar, aproximadamente 100 metros do local do acidente. Vanessa, eu volto aí no estúdio com você com essas imagens que chamam bastante atenção. Realmente imagens muito impressionantes, podemos dizer, entre aspas, que essa mulher teve muita sorte, né, de conseguir pular da motocicleta, escapar, porque essa carreta poderia ter passado em cima dela. Você vê que a moto parou mais de 100 metros, né, depois do local onde teria acontecido essa colisão, em frente a um posto de combustível, e a carreta também seguiu a mesma direção lá. Talvez o motorista não tenha visto, né, a motocicleta, mas por muito pouco, né, não aconteceu uma tragédia na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, ali no bairro Amarelo. E essa semana estamos aí lembrando, né, da semana de atenção à síndrome de Down, uma síndrome que pode ser descoberta nos primeiros meses de gravidez. Especialistas alertam para a importância do diagnóstico precoce. Davi é um dos filhos da Valesca, tem 4 anos e nasceu com a síndrome de Down, uma ocorrência genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células em vez de 2. Segundo a mãe do menino, no primeiro momento, ainda na gravidez, a descoberta veio como um susto. Num primeiro momento, foi uma descoberta assustadora, né? Deu medo. Mas eu logo fui atrás de conhecimento, né? de buscar entender e saber o que era aquela minha nova realidade. A doutora Elizabeth Passamani
médica pediatra da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, destacou que o acompanhamento da pessoa com síndrome de Down é indicado começar de forma precoce. Dado esse diagnóstico, confirmado esse diagnóstico, né? Essa criança entra num tratamento que a gente chama de intervenção precoce. Nessa intervenção precoce, no primeiro instante, ela vai ser logo atendida por essa equipe toda, junto com as suas famílias. E assim, o pequeno Davi leva uma vida normal, com uma rotina cheia de atividades. Olha, o Davi, ele tem uma rotina muito tranquila, né? Lógico que a gente segue com as terapias, então isso é um diferencial. Mas ele vai para a creche pela manhã, ele faz 2 terapias na PAI durante a semana, 2 horários de terapias, que é fono e TO. Fora isso, a gente colocou ele para fazer vários esportes. Ele faz capoeira na escola, ele faz o futebol à tarde com o irmãozinho, e faz natação também com o irmão. Então, assim, ele tem uma rotina de criança. Há um século, na década de 1920, uma pessoa com Down vivia em média 9 anos. Hoje, com exames avançados e com possibilidades de cirurgias, as pessoas vivem cerca de 60 anos. Apesar do avanço da medicina, a inclusão dessas pessoas teve um papel muito importante no aumento da expectativa de vida. Que elas tivessem mais oportunidades junto à sociedade, tá? Que elas fossem melhor acolhidas, tá? E que elas tivessem uma inclusão melhor dentro dessa sociedade. A gente está notando que já está tendo uma melhor inclusão, mas a gente queria uma inclusão melhor. E depois do intervalo, criança mordida por cachorro vai receber R$15 mil em Cachoeiro. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo, a 28 999461607. Tem um problema no seu bairro, uma falta d'água, uma iluminação precária, com algum problema? Manda pra gente, manda pro seu telejornal do Sul do Estado, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e também às 7 da noite. Deixa eu aproveitar para mandar um alô pro nosso amigo, o Ed Alves, e toda a sua equipe. Não perde nenhum telejornal do Ronda da Cidade, sempre ligado aqui na programação da TVC. Um abraço, Ed, obrigado aí pela sua audiência. E a dona de um salão de beleza em Cachoeiro terá que indenizar uma criança que foi mordida por causa de um cachorro. E essa criança foi mordida por um cachorro, e o Natan conta esse caso pra gente, por que isso gerou uma indenização de R$15 mil. É isso, Wanderson. Uma família de Cachoeiro vai receber a quantia de R$15 mil depois que uma criança foi mordida por um cachorro. Esse caso aconteceu aqui na cidade enquanto a criança esperava os avós em um salão de beleza e acabou sendo mordida no rosto por este animal. Ela vai receber a quantia de R$5 mil por danos morais e R$5 mil por danos estéticos. A mãe da criança também vai receber o valor de R$5 mil por danos morais. Esse é o resultado da sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Civil aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Diante das provas apresentadas, a dona do estabelecimento não conseguiu comprovar que a culpa, a responsabilidade eram dos avós e da criança. E uma outra informação que chama bastante atenção é que ela chegou a confessar que o animal já teria atacado uma outra vez um funcionário que ela tinha, porque o funcionário teria provocado o cachorro. O juiz também observou que a requerida faltou com o cuidado quando permitiu que o animal ficasse solto no local de trabalho, não tendo conseguido demonstrar que a criança teria provocado o cachorro. Desse modo, a sentença diz ainda que o local onde a Ré trabalha, que é o salão de beleza, não é um local para se ter animais, já que é muito frequentado por muitas clientes, né? E que nesse caso faltou o cuidado da dona,
porque o animal não possuía nem coleira, nem focinheira, né, para poder conseguir evitar qualquer tipo de ataque do animal. Mesmo ele sendo muito dócil, o animal precisa de usar, porque a gente nunca sabe qual vai ser a reação aí, né, a reação inesperada deste pet. Assim sendo, por entender que a mãe e a criança sofreram abalo nas suas personalidades, né, tiveram abalos aí emocionais, eles acabaram sendo indenizados por danos morais e também por dano estético, porque a criança ficou com uma marca da mordida do cachorro no rosto. Esse foi o resultado da sentença proferida pelo juiz, no valor de R$15 mil que essa família vai receber por conta dessa mordida aí desse cachorro em um salão de beleza. E fica mais uma vez aí o alerta, né? Tem que tomar cuidado com o cachorro que você tem, a vacinação, o local onde esse animal está. Ainda bem que não foi nada tão grave com essa criança, mas acabou sendo mordida por este animal, mas vale a pena, todo cuidado é pouco. Se vai passar por algum local aí que vai ter bastante gente, movimentação, toma cuidado, bota focinheira, bota coleira, que é melhor prevenir do que remediar, né, Wanderson? Volto aí no estúdio com você. E a gente volta a falar da área policial. A PM recuperou em uma boca de fumo um violino roubado em Cachoeiro. O Samuel de Fraga traz os detalhes pra gente. Pois é, né, Wanderson, quem está feliz da vida deve ser o músico proprietário do violino, né, que era um instrumento de trabalho para esse músico. Ele chegou até a fazer uma campanha nas redes sociais para quem tivesse alguma notícia, né, do violino que entrasse em contato. Esse violino foi roubado no dia 12 de março, no centro da cidade. E a polícia chegou até o local onde estava esse instrumento durante um patrulhamento de rotina no bairro Alto Amarelo. Foi quando a polícia avistou um indivíduo suspeito que, ao ver a viatura, entrou rapidamente para se esconder dentro de um imóvel abandonado. Esse imóvel a polícia já conhece, que sabe que é onde traficantes da região costumam esconder drogas. Então a polícia foi atrás, entrou nesse imóvel e dentro desse imóvel foram localizadas, olha, 39 pedras de crack, 2 pedaços de maconha, 8 papelotes de cocaína e o violino. O material foi entregue na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. Já o suspeito não foi localizado, Wanderson. E aí o desfecho, né, desse roubo que aconteceu no dia 12 de março no centro de Cachoeiro de Itapemirim. O violino, é claro, será entregue ao músico que com certeza vai ficar feliz da vida em ter o seu instrumento de trabalho em mãos novamente. Agora, ninguém foi localizado, nenhum criminoso foi localizado. A polícia, mais uma vez, mostrando resultados do seu trabalho, que até mesmo num patrulhamento de rotina conseguiu fazer a recuperação desse violino que tinha um valor muito grande para o proprietário. Wanderson. Tá aí, né? Um desfecho feliz, finalmente, para esse músico. Agora a gente muda de assunto. Em comemoração ao aniversário de Roberto Carlos, a Prefeitura está lançando vários concursos em homenagem ao rei. Um deles é o de cover, em que as inscrições se encerram no fim deste mês. Quem nunca ouviu essa música? Meu flamboyant na primavera, que bonito que ele era, dando sombra no quintal. Essa é uma canção do artista cachoeirense mais amado do Brasil. Eu tô falando de Roberto Carlos. E em comemoração ao aniversário do rei, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro abriu inscrições para o 3º concurso nacional de cover do rei Roberto Carlos. Esse concurso é uma das programações, né, que a gente faz em comemoração ao aniversário, nesse mês de abril, mês de aniversário do rei Roberto Carlos. E o concurso de cover é dos concursos aqueles que a gente considera mais importantes, de maior visibilidade, porque são pessoas que se dedicam, e algumas se dedicam mesmo, a fazer a figura de Roberto Carlos ser divulgada. Então, são pessoas que imitam Roberto Carlos em trejeitos, na voz, no vestuário, no repertório. O concurso é uma das atrações culturais que o município vai realizar para comemorar 81 anos do rei Roberto Carlos. Para participar é muito fácil, basta ter 18 anos ou mais e apresentar toda a documentação necessária, que está prevista no edital
publicado pela Prefeitura de Cachoeiro. O edital ainda está aberto, está quase fechando, viu? Tem que correr até dia 31 de março. Está lá no site da Prefeitura, cachoeiro.es.gov.br. Na aba Transparência, clique em editais, vão aparecer vários editais. Está ali o Concurso Nacional de Covers da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E ali vai encontrar todas as informações necessárias para participar. Além do preenchimento dos dados pessoais, o candidato deve apresentar um vídeo da sua performance. Esse é um dos requisitos para participar do concurso e garantir a premiação em dinheiro. É um dos critérios de seleção porque o cover pressupõe uma pessoa que se assemelha com o Roberto. Às vezes não se assemelha no rosto, mas ele se assemelha nos trejeitos, na voz, no cabelo. Então é pré-requisito de um cover parecer-se com aquele que ele está representando. Então a comissão de seleção precisa visualizar esse candidato antes de selecioná-lo. A Secretaria ainda disponibiliza outros concursos. Todos são direcionados ao aniversário do Rei, que é comemorado no dia 19 de abril. Nós temos um concurso Minha História com o Rei, que é um concurso de pequenos vídeos de como a música de Roberto Carlos, como a história de Roberto Carlos marcou a sua vida. Ele é um concurso de votação pública, está também aberto ao público. O videozinho mais votado, a história mais votada, vai ganhar a premiação de visitar Cachoeiro e fazer o tour afetivo do Rei, que é visitar os locais por onde Roberto Carlos viveu, estudou, né? Tudo que fez parte da vida de Roberto aqui na cidade. O ganhador fica 2 dias aqui na cidade. Também temos o concurso Mi Jovem Guarda, que esse já se encerrou as inscrições, mas acontece no dia 1º ali no Circo da Cultura, na Praça de Fátima, que vai escolher uma mulher que possa representar esse movimento enorme que foi inaugurado, né, por esse trio maravilhoso, Roberto, Erasmo e Vanderleia, e que marcou tão decisivamente a história da música brasileira. Além disso, são muitas ações de educação patrimonial. O quiz nas escolas está acontecendo, inclusive nesse momento tem escolas fazendo a gincana sobre a vida de Roberto Carlos, e o show querido do coração, que é o show Elas Cantam Roberto, em homenagem a esse romantismo que o Roberto Carlos tem. Enquanto a gente não descobre quem será o ganhador do concurso de cover, o que nos resta é apreciar a música do Rei. Coisas que não voltam mais, meu pequeno cachoeiro. Só reforçando, né, que para participar do concurso, basta entrar no site da Prefeitura em cachoeiro.es.gov.br. Lá tem o edital com todos os detalhes do concurso de cover aqui em Cachoeiro de Itapemirim. E a seguir, acidente entre carros deixa um morto em Venda Nova do Imigrante. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Estado para falar de acidente. Um homem morreu após uma colisão entre 2 veículos em Venda Nova do Imigrante. De acordo com informações, o motorista do carro teria passado mal e acabou ocasionando o grave acidente. O Natan Rodrigues está de volta e traz mais informações. Infelizmente, Wanderson, um homem acabou morrendo depois de um grave acidente em Venda Nova do Imigrante, aqui na região sul. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, informou que a colisão entre o caminhão e um carro modelo Fiat Uno ocorreu no quilômetro 110 da BR-262 por volta de 2h50 da tarde da última terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiro, moradores contaram à equipe que o motorista do Uno teria passado mal ao volante, perdendo o controle da direção do veículo, e essa pode ser a causa do acidente. O homem ficou preso às ferragens, mas foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros, que fez a retirada, e depois a perícia foi acionada para poder depois, em seguida, encaminhar o corpo desta vítima para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A outra vítima, a gente não teve acesso se ela ficou ferida, se precisou ser socorrida, medicada, ter os primeiros socorros, mas um homem acabou morrendo nesse grave acidente lá em Venda Nova do Imigrante. Wanderson, volto no estúdio com você. A gente muda de assunto para falar dos combustíveis, que está pesando
muito no bolso do consumidor. O governo federal vai zerar as tarifas de importação sobre o etanol e outros 6 alimentos. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Juliana Morgado. Hoje nós vamos falar sobre o anúncio feito essa semana pelo governo federal que vai zerar as tarifas de etanol e de mais 6 itens da alimentação básica dos brasileiros. A princípio parece ser uma notícia boa e para isso eu vou conversar com o economista Ricardo Paixão para entender um pouco mais sobre essa decisão. Ricardo, vai ter algum impacto aí a curto prazo para os consumidores? Sem dúvida, né? É uma medida importante, uma medida de curto prazo, pontual que o governo está fazendo para poder tentar conter a alta de alguns produtos, né? Principalmente os produtos que compõem a cesta de alimento, a cesta básica do consumidor. Então o governo vem com essa medida, zerando a alíquota do IPI, né? Que é um imposto importante, né? Que está sob a custódia do governo federal. E a tendência é que esses produtos, né, tenham uma queda de preço ou pelo menos que a gente consiga conter essa alta desses produtos. Os produtos foram escolhidos estrategicamente pelo governo, aí você tem alguns produtos como açúcar, macarrão, né? O macarrão está subindo muito, ele compõe a cesta de produtos do consumidor e devido ao trigo, né, que é uma das suas matérias-primas, que está sofrendo uma alta considerável, a tendência é que aumente ainda mais. Com essa medida, o governo visa, né, equacionar né, essa conta e fazer com que esses preços fiquem seguros e o trabalhador realmente que já está passando por um orçamento muito apertado, né? Eu costumo dizer que ele passa uma asfixia financeira, né? Ele possa realmente comprar os itens básicos e poder se alimentar. E essa medida terá alguma consequência, falando de futuro? Então, né, toda redução de impostos, né, quando acontece, ela tem um pré-requisito que o governo vai deixar de arrecadar. Então, o bolo arrecadatório ele vai ser um pouco menor mais para frente. Então, o governo tem que procurar meios e medidas para que nos próximos anos isso não possa, né, ser um problema para o orçamento governamental e faltar recursos, né, para áreas extremamente importantes como educação, segurança pública, né, saúde, devido à arrecadação um pouco menor. A gente espera, né, que os técnicos do governo estejam estudando isso e o governo tenha como recompor esse recurso que vai ser arrecadado, né, numa quantidade menor. Já é um alívio, então, para os consumidores, né? Sem dúvida, a gente tem uma alta considerável, não só nos preços dos alimentos, mas combustíveis também. Então, se a gente observar só a alta dos combustíveis, isso é custo para o empresário também, porque muitas mercadorias vêm através do frete, o frete aumenta e aí o empresário repassa isso para o produto final. Então, a gente está acompanhando uma alta generalizada, oriunda de uma inflação de custo, porque os custos operacionais dos empresários estão subindo e eles estão repassando, né, para o consumidor. E o consumidor que já veio de uma pandemia com dezenas de restrições, agora está passando ainda por essa situação muito mais complicada, né? Então a medida realmente é uma medida importante e a gente espera realmente que os produtos na ponta, né, aqueles produtos que os consumidores vão adquirir realmente tenham redução. E diante do cenário internacional, que ainda é de instabilidade com a guerra da Ucrânia, como que fica a economia e os impactos? Então, na verdade, a economia ela se movimenta através de expectativa dos agentes econômicos, né? Os agentes econômicos são empresários, as famílias que somos nós, governo. Então, a gente cria uma expectativa do futuro. E se a gente observar o empresariado, diante de um cenário negativo, de guerra ou de pandemia, o empresário ele passa a ser mais conservador. E isso é aquele projeto, né, dele pegar, ampliar uma empresa em outro estado, em outro município, ele vai deixar engavetado e não vai fazer isso. Com isso, nós temos o quê? Menos emprego, menos geração de renda. Então, com a guerra que está vindo, né, os preços de algumas matérias-primas e produtos subindo, o empresário com certeza vai pesar isso para o empresário e ele pode se tornar conservador e a gente ter menos emprego, né, menos ofertas de produtos e com isso ter uma alta generalizada para o futuro. Então, assim, a expectativa é que essa guerra tenha logo uma resolução, né, o mais breve possível, para que a gente possa, esses efeitos negativos não chegam aqui e não se agrave ainda mais a economia brasileira. E uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas em Cachoeiro de Itapemirim. O Samuel de Fraga tem mais detalhes dessa ocorrência.
Pois é, Wanderson, a prisão aconteceu por volta das 8 da noite desta quarta-feira no bairro Village da Luz, porque segundo a Polícia Militar, eles realizavam um patrulhamento quando receberam aí a denúncia de que um homem estaria traficando na rua Wallace de Castro Barbosa, no bairro Village da Luz. E ao abordarem o homem, a polícia encontrou 11 papelotes de cocaína, 21 pedras de crack, uma porção de maconha, um revólver calibre 32, um revólver calibre 38 e aproximadamente, Wanderson, R$400 em dinheiro. Bem, o traficante foi preso e encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficou à disposição da Justiça. Wanderson. Obrigado, Samuel. E o Ronda de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!